Santa Catalina provavelmente é a mais famosa das ilhas do Canal da Califórnia. Também é a única dessas ilhas a ser de propriedade privada ou ter uma significativa população civil permanente de cerca de 4.000. É uma popular comunidade turística que recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. Mas a trajetória da Ilha Catalina e sua única cidade incorporada, Avalon, mudou dramaticamente há 109 anos com o grande incêndio de 1915. A causa do incêndio permanece um mistério e talvez esconda um segredo sombrio. É uma história que merece ser lembrada. Santa Catalina, também conhecida como Catalina, pertence ao condado de Los Angeles e está situada a cerca de 29 milhas ao sul de Long Beach. Apesar da ilha ter uma população nativa, desde 7.000 a.C. ela foi perdida durante o assentamento espanhol no século XVII. O capitão espanhol Sebastián Biscuiano nomeou a ilha em homenagem a Santa Catarina de Alexandria. O famoso destino turístico atual é amplamente creditado ao magnata da goma de mascar William Wrigley Jr. Wrigley investiu milhões e usou suas habilidades de marketing para transformar Catalina em um destino de classe mundial. Ele atraiu a atenção para a ilha ao fazer com que o Chicago Cubs realizasse sua prática de primavera lá e também ajudou a estabelecê-la como local de filmagem de filmes, o que resultou na população de bisões que ainda sobrevive na ilha. Apesar de boa parte da ilha ter sido doada para conservação em 1975, muitas atrações ainda pertencem à família Wrigley por meio da Catalina Island Company. Embora grande parte do que Catalina é hoje seja resultado dos esforços de Wrigley, ele não foi o primeiro a ter a visão de Catalina como um destino turístico, e seu envolvimento veio principalmente devido a uma tragédia. A ilha passou por uma breve corrida do ouro nos anos 1850 e, em 1864, pertencia ao proeminente desenvolvedor de terras de São Francisco, James Leake. Porém, no século XIX, o desenvolvimento da ilha foi limitado, sendo utilizada principalmente para a criação de gado. O capitão Augustus William Timms tinha um rancho de ovelhas na ilha e um de seus navios transportava visitantes para desfrutar de banhos em um pequeno porto conhecido como Desembarque de Timms. Uma edição de 28 de julho de 1882 do Los Angeles, Timms narra uma jornada de lazer à ilha cheia de deleite, ocorrências e emoção. O acampamento e o desembarque ocorrem na Prado do Tim, extremo sul da ilha. O acampamento tem cerca de 40 tendas com aproximadamente 150 pessoas de várias idades e gêneros. Pessoas que vieram para lá com o único objetivo de se divertir e conseguiram. Banho, pesca, passeios de barco e caça eram as atividades diárias. À noite, os jovens se reuniam para jogar e fazer o ar vibrar com gargalhadas alegres. Embora isso fosse um vislumbre do futuro resort, 40 décimos não era o limite do potencial da ilha. Reconhecendo o valor de um playground para o crescente sul da Califórnia, em 1887, o incorporador imobiliário George Chateau comprou a ilha da Leake State por $200 mil. Segundo o jornal The Catalina Islander, naquela época, a Baía de Avalon, conhecida como Timms Landing, era apenas um amplo vale costeiro, com poucas estruturas de madeira, sendo uma delas uma cabana de aguardente para os pescadores locais. Chateau era um renomado incorporador imobiliário cujas terras, incluindo grande parte da Wilshire Boulevard, posteriormente se tornariam parte de Los Angeles. Chateau buscou transformar Catalina em um resort, construindo um pier para navios a vapor e o impressionante Hotel Metropole, além de planejar ruas e lotes para uma comunidade. Mas o desembarque de Tim precisaria de um novo nome. Segundo o site Love Catalina Island, quando George Cleveland, um dos agrimensores, fez o primeiro mapa, ele nomeou a cidade como Chateau e a baía como Chateau Harbor. George Chateau, ao ver o mapa, disse ao Sr. Cleveland que não queria a cidade nomeada em sua homenagem. A cunhada de Chateau, Etta Whitney, estava lendo o poema de Alfred Lord Tennyson, Ídolos do Rei, contando a lenda do rei Arthur. No poema, o rei Arthur é ferido na batalha e se leva para a ilha de Avalon.
Ele descreve a ilha perfeita onde irá se curar. Eta Whitney sugeriu que a cidade se chamasse Avalon, e Chateau concordou. O repórter Jim Watson escreveu em The Islander que se você perguntar a qualquer aluno quem fundou o país, eles certamente responderão George Washington. Da mesma forma, a maioria dos ilhéus de longa data dirá corretamente que George Rufus Chateau foi o fundador de Avalon. Segundo Watson, Chateau foi forçado a renunciar ao seu comando sobre a cidade e toda a ilha. Devido à baixa renda de suas empresas na Ilha Catalina, as finanças de Chateau fizeram com que a ilha revertesse novamente para os curadores de Leake. A ilha foi então comprada do patrimônio de Leake pelos filhos do magnata do transporte Phineas Banning. Banning já havia demonstrado interesse em comprar a ilha, mas faleceu em 1885. Mas seus filhos viram o potencial e compraram a ilha por US$ americanos 128.740. Eles investiram na ilha como resort. Segundo Sam Gannier, jornalista do blog South Bay History, os Bannings iniciaram rapidamente grandes melhorias em Avalon. Eles tentaram transformá-la em um destino turístico luxuoso. Sob sua gestão, a ilha virou um destino badalado para os ricos. Com o crescimento da cidade, surgiu um movimento de independência, estimulado por moradores que compraram terras de Chateau. Em 1913, a cidade de Avalon foi incorporada. Em 1915, era um resort popular. De acordo com os amigos do Museu Banning, em Los Angeles, os 3 irmãos Banning trabalharam por mais de 23 anos para transformar o desembarque deserto em Avalon em um paraíso e destino turístico de primeira classe para visitantes dos Estados Unidos e do mundo. Em 1915 havia hotéis, ruas pavimentadas, telégrafo sem fio, transporte de navio a vapor luxuoso, restaurantes, ferrovia inclinada, acampamentos, casa de banhos à beira-mar e diversas atividades ao ar livre, como pesca em alto mar, caça e passeios a cavalo, todos voltados para os visitantes. Era novembro, fora de temporada, e vários hotéis, como o Metropole, estavam fechados para o inverno. O Progress Bulletin de Pomona, Califórnia, relatou em 29 de novembro de 1915. Às 10 horas da noite passada, a casa do capitão J. Willey foi invadida e incendiada por uma explosão de algum tipo. De acordo com o Los Angeles Times, a casa de Willey na Avenida Eucalipto foi roubada, o que parece ter sido o motivo. O corpo de bombeiros apagou o incêndio, mas, segundo o Progress Bulletin, o xerife afirmou que uma explosão similar à que destruiu a casa de Willey aconteceu pouco depois das 3 da madrugada, no Hotel Grandview. Segundo o Times, um alarme geral soou. Os barcos no porto aumentaram o barulho, despertando toda a cidade, com a maioria das mangueiras de incêndio na propriedade Willey deixadas até o amanhecer, e um forte vento norte alimentando as chamas. Logo se viu que nada poderia salvar a propriedade a nordeste do Hotel Metropole. No entanto, esperava-se salvar este último. Mas até essa esperança estava condenada quando o vento mudou e levou as chamas da Bayview para uma cornija do Metropole. Segundo o South Pasadena Records, Avalon possuía apenas 2 ou 3 pequenos carrinhos de mangueira, com poucas centenas de pés de mangueira de incêndio. Os bombeiros foram inúteis contra o poderoso inferno de chamas que irrompeu do Hotel Grandview e se alastrou para os prédios vizinhos. O Los Angeles Herald relatou o relato de testemunha ocular de H.M. Scott. Acordei às 3h50 com barulho e gritos na rua, alertando sobre um incêndio. Parecia que todos estavam na rua de uma vez. Minha esposa ainda estava dormindo. Em menos de 1 minuto, um mensageiro quase arrombou nossa porta no Hotel Bayview. Fogo! Ele gritou. Corram para se salvar. Tudo vai pegar fogo. Vesti algumas roupas, ajudei minha esposa a se vestir, pegamos nossas malas e roupas e corremos para o corredor. Homens, mulheres e crianças, alguns descalços e de camisola, corriam pelas ruas tentando sair ao mesmo tempo. O céu inteiro ardia em chamas. O Hotel Rose estava em cinzas e o Metropole queimava como uma caixa de papel. O calor era tanto que tivemos que ir à praia e à colônia de tendas, senão teríamos sufocado. Vi mulheres carregando gatos, cachorros e bebês saindo das casas de campo. Todos tentavam escapar da zona de fogo, mas pareciam perdidos.
Scott voltou e se juntou a uma das companhias de bombeiros voluntários que estavam sendo formadas, mas ele disse que não conseguiam fazer nada para parar o fogo. A mangueira não alcançava o prédio. Às vezes, homens e mulheres combatiam as chamas com tudo o que tinham. Enquanto os homens e meninos combatiam as chamas com baldes e sacos molhados, as mulheres do distrito residencial começaram a retirar seus pertences. Veículos de toda a cidade e do campo adjacente foram requisitados para iniciar o trabalho de levar as coisas de volta para as colinas, enquanto todo o distrito comercial atrás parecia estar em chamas. O Catalina Islander citou um relato do residente Johnny Wendell. Johnny foi acordado abruptamente às 2h30 da manhã do dia 29 de novembro pelo policial Al Wiggs. "Fogo, fogo!" gritou Wiggs. Johnny correu para a rua na madrugada e viu sua cidade em chamas. A cidade inteira parecia estar indo. Era a impressão de todos. O Islander escreve que as janelas do Hotel Metropole explodiram com o calor e a família Morsad empurrou seu piano para fora, direto para a estrada Stagecoach. "As pessoas estavam fazendo coisas que nunca fariam se tudo estivesse bem", disse Wendell. "Apesar do tamanho do incêndio, ninguém foi morto", escreveu o Times, mas apesar do tempo de delírio, não houve feridos. Até mesmo Thomas Whitley, que pulou do segundo andar do Hotel Rose, escapou com pequenos hematomas. O Santa Ana Daily Register informou que alguns bombeiros sofreram queimaduras leves. Devido à baixa temporada, provavelmente muitas vidas foram poupadas. Mas a cidade havia sido devastada. Segundo o Herald, o incêndio que teve início às 3 da manhã devastou todo o lado oeste de Avalon, Ilha Catalina, reduzindo-a a cinzas e destruindo mais de $1,5 milhão em propriedades. Segundo o Times, entre a orla, a estação de rádio, a Avenida Metropole e a propriedade Grandview, poucos prédios permanecem de pé. O Herald informou que o famoso Hotel Metropole, que hospedou inúmeros turistas, está supostamente destruído. Disse que estava segurado por $100 mil. O Hotel Grandview, suposto local de início do incêndio, foi completamente destruído, segundo relatos. Muitos outros edifícios próximos aos hotéis e em quase metade do oeste de Avalon foram relatados como incendiados. O Register escreveu: "As chamas varreram o cais, consumiram pequenos barcos no porto e atrapalharam o trabalho do navio a vapor Hermosa." A Benning Company, controladora da ilha, é a principal perdedora. Enquanto os jornais da época presumiam que o incêndio era resultado de incendiários, o Los Angeles Evening Express relatou, no dia 2 de dezembro, que o xerife Klein enviou detetives para Avalon para investigar, mas após o retorno deles, foi anunciado que apenas os residentes cujas casas haviam sido queimadas fizeram tais acusações, com base em evidências de ouvir dizer. Sam Ganier observou: "Não há causa oficial para o incêndio. Foi jamais encontrada." Porém, o Catalina Islander relata que o depoimento de Johnny Wendell, gravado em uma antiga fita cassete dos anos 70 como parte de um projeto de história oral da ilha, contém uma possibilidade chocante. Wendell continua a descrever como foi informado por Chinch Morsit e Squirrel Darcy sobre como, no meio do turbilhão, eles tiveram que resgatar a sogra do proprietário do Hotel Rose, que aparentemente havia sido intencionalmente trancada no sótão. Morsit, que mais tarde se tornaria o policial da cidade, teve que arrombar um cadeado e forçar a abertura de uma porta secreta para libertar a mulher, lesionando o ombro. Wendell então diz que o genro da mulher, curiosamente, começou a retirar seus pertences do hotel poucos dias antes do incêndio. "Então deixe-me entender isso", disse o entrevistador. "Estamos assumindo que o genro trancou a sogra lá para se livrar dela?" "Assuma o que quiser", disse Johnny. O Islander especula: o grande incêndio de Avalon de 1915 foi intencionalmente provocado pelo dono do Hotel Rose? Se sim, foi feito para fins de seguro ou, arrepiantemente, para se livrar de uma sogra inconveniente? O promotor de justiça de Los Angeles teria investigado a história, mas sem conclusão. Após o incêndio, o chefe dos bombeiros defendeu que, apesar das críticas sobre a quantidade de equipamentos, praticamente tudo o que era possível foi feito nas condições existentes. Os irmãos Benning planejavam reconstruir, mas as dívidas contraídas devido ao alto custo do incêndio os forçaram a vender a corporação da Ilha Catalina para William Wrigley
que a transformou na atração atual. O incêndio de 1915 mudou a trajetória da ilha, que hoje recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano, mas permanece inexplicado. O fato de um incêndio ter começado na noite anterior, aparentemente ligado a um roubo no lado oposto da cidade, e as descrições anedóticas de explosões sugerem que talvez houvesse algum plano nefasto, mas por quem e para que propósito nunca ficou claro. O grande incêndio de Avalon pode ter sido causado por algo mundano, como um incêndio na cozinha fora de controle, mas a causa parece destinada a permanecer inexplicada. Espero que tenha gostado deste episódio do Cara da História. Se gostou, sinta-se à vontade para curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E se você também acredita que a história merece ser lembrada, então você pode apoiar o Cara da História como membro no YouTube, apoiador em nossa comunidade no Locals ou como patrono no Patreon. Confira também nossa loja de mercadorias ou reserve uma mensagem especial do Cara da História no Cameo.